respeito do Luciano, que é um cara que não se esconde. Em momento Bom nenhum, o Luciano se esconde. São Paulo tá bem, o Luciano joga de um jeito. São Paulo tá mal pra cacete, ninguém quer a bola. O Luciano pode dar a bola pra mim. Ele vai errar pra caramba, mas ele não se esconde. E esse é o tipo de jogador que contagia o elenco. Que ele chama, ele traz o grupo para sair da zona de conforto. Esse tipo de jogador é importante. Entendo quando o torcedor fala a respeito do posicionamento do Luciano, que concordo. O Luciano perto da área, ele é extremamente decisivo. Ele é extremamente decisivo. Acabou que errou ontem. Ele teve 2 oportunidades de fazer, uma no primeiro tempo que ele tentou encobrir o goleiro, e no segundo tempo com o pé direito, que a bola ficou um pouquinho adiantada, né? Um pouquinho afastada do corpo dele, ele tentou dar o carrinho ali de direita, não é a perna boa, mas ele fez um jogo muito bom na minha opinião, buscou, procurou, finalizou, se movimentou pra caramba, buscou espaço nas costas da defesa, é isso que a gente espera do Luciano, é isso que a gente espera dele. Quando ele volta muito para procurar bola em pé de volante, quando ele volta demais, aí ele arruma um problema para ele mesmo. Por quê? Ele tem uma certa dificuldade de jogar de costas e ali na zona central do campo, e a dinâmica, a velocidade que o jogador tem que ter, não a velocidade ele, a velocidade em dar andamento no jogo que ele não tem. Agora, quando ele recebe a bola num setor mais avançado, mais perto da área, mais perto do gol, cara, é girar para finalizar, é dominar. O lance do gol ele é muito rápido. Ele recebe, ele só domina. O Marcos Antônio passa, ele cruza. Um passe perfeito, ele tem essa qualidade. Só que é ali que a gente precisa dele, decisivo, perto da área, assistindo, né, dando assistência ou fazendo gol. É assim, ele é completamente decisivo. Ô, Renan, tem 2 perguntas no chat para você. Uma delas até já foi feita há bastante tempo e eu estava esperando para te fazer. E é em cima disso que você falou, talvez a resposta do Luciano ser esse cara que vibra, que leva o time, que influencia o time, né? O José Brasil pergunta aqui: ô Renan, como você acha que está o vestiário? Na opinião dele, ele fala: precisamos urgente de uma liderança de verdade. É o Luciano essa liderança hoje, Renan? Pô, cara, quando você não tá ali dentro, quando você não conhece as pessoas, né, cara, é difícil falar sobre liderança. A gente fica com a vaga impressão de assistir da arquibancada, de assistir da televisão, quando você não ouve os caras. A impressão que a gente tem é que o Alan é um cara que orienta muito, que grita, que, sabe? Eu tenho essa impressão. Eu acho que de uma forma diferente, mas agora um pouco mais distante. O Luiz Gustavo, para mim, seria o maior exemplo, né? Que é o maior líder o melhor líder desse plantel, mas não sei se ele está tão presente ali no dia a dia dos treinamentos, não sei como é que está isso daí, a gente não sabe, né? A gente vê um grupo unido, a gente vê um grupo coeso. Só que a liderança, sim, eu participei de grupos, principalmente no São Paulo, né? Já que a gente está falando do São Paulo aqui, que a gente tinha várias lideranças muito, mas muito fortes, né? O Rogério Ceni, o Lugano com 25 anos, ele era capitão celeste, ele era capitão da seleção uruguaia. O cara, sabe, cara, que, pô, não tinha como você não correr, é de olhar para o lado, eles lideravam com exemplo, né? Então, é essa a impressão que é difícil dizer porque você não está ali dentro, você não conhece muito a personalidade das pessoas. É vendo no jogo. O Luciano tem aquele jeito dele de falar com o juiz, muitas vezes de reclamar com os companheiros também. Muitas vezes eu não gosto de algumas atitudes dele. Ontem ele reclamou com o Oscar de um jeito, é a forma que reclama. Que ele passou, o Oscar não fez o passe para ele, resolveu fazer outro passe, outra triangulação e tal. Depois deu um lateral pro Red Bull. Aí ele bate demais assim, né? O Fabão, por exemplo, odiava. Ele falava, porra, chega no vestiário e me dá porrada, mas não bate a mão quando eu. Sabe, ele não é assim, muitas vezes a torcida não reparou naquele detalhe e fica contra o Oscar. Porra, Oscar, olha lá, o Oscar errou. Mas não foi o Oscar que errou, sabe? O Luciano tem esses jeitos também dele assim, muito espalhafatoso e tal, mas querendo ou não, é um cara que contagia. A forma que ele lida com o juiz, qualquer lancezinho, ele tá ali em cima do juiz. É bom isso daí, não é ruim, não. Eu acho que é uma coisa boa, você tem que se impor, principalmente jogando em casa, tem que ter que se impor. Agora, falar de liderança nesse elenco, eu fico um pouco limitado, Éder. Eu não sei quem que poderia ali exercer de fato a liderança. Eu vejo nesse momento
um grupo mais pacífico, um grupo mais não querendo arrumar confusão. Não, naquele nosso grupo era confusão toda hora. Ninguém sabia, mas era confusão toda hora. Pelo rumo da vitória, né? Fala aí, Arnaldo, pode falar. Não, só um complementar, eu acho bem interessante essa questão que ela aparece desde o começo do ano, né? Desde aquela, né, Éder, a entrevista do Caleri, depois do Mirassol, dizendo a dificuldade de substituir o Rafinha como capitão do time, né? E acho que nenhum desses jogadores, nenhum desses líderes tem o perfil do Rafinha, né? Que é um perfil de liderança nata e de imposição no campo, dessa liderança. Você percebe um cara, com o adversário, com o juiz, com os companheiros. O teu Rafael como capitão, eu não gosto de goleiro capitão, a não ser que seja uma coisa Rogério Ceni. A não ser que seja o Rogério. A não ser que seja o Rogério. Então, acho que é um problema. E eu vejo como o Renan, eu acho que esse time tem... E a presença dos caras ontem, num jogo fora de casa, acho que foi importante. Nessa semana especificamente. Espero que se repita. Não sei se os caras vão para Caxias, que já é uma coisa um pouco, né? Mas é bem importante isso, cara. Na semana que o Rian se machuca, na semana em que o time está entrando na zona de rebaixamento. Então, o Luiz Gustavo e o Caleri, que seriam os líderes, os sucessores do Rafinha, eles não têm previsão de voltar a jogar futebol. Sim. Então, a presença deles ali, o Lucas também não é um líder. Aliás, só um parênteses, né? Foi quando eu reencontrei o Renan. Essa é a história que o Renan devia contar, não a dos bases do vestiário. Reencontrei o Renan no Calvário de 2017, no Pacaembu, na luta contra o rebaixamento, naquela sequência de jogos. O Hernanes, o Cueva, porque o Hernanes é o símbolo da reação, mas o que o Cueva jogou aquele campeonato é uma brincadeira. Mas o líder daquele time era o Petros. O líder do time, em relação à imposição, em relação ao time, a vibração do time, ao dedo na cara do adversário, ao respeito, era o Petros. A dar entrevista nos momentos. Olha, tal, não sei o quê, não, perdemos, mas não sei o que lá, Né? Às vezes o líder ele é facilmente notado e lembrado, como o Rogério, como o Lugano, mas naquele momento, por exemplo, foi o Petros. E aí, para incrementar o assunto, que é tão complexo, nessas situações mais difíceis, em 2013, que foi aquele outro ano pavoroso, a liderança do Rogério estava tragando o time para baixo. Porque o Rogério começou a se sentir tão pressionado, que ele começou a errar todo. O São Paulo, ele perdeu 5 pênaltis no campeonato. E ele expressava o pavor, em vez de expressar uma tranquilidade, uma confiança. Você vê como é que é? O futebol é a mesma pessoa que numa hora ele puxa para cima. Ele quase sempre puxou para cima. Em 2013, estava tudo errado. Ele não conseguia. E ele ia... A cada pênalti que ele perdia, o time ia afundando. Rolf. Cara, e foi difícil. Aí entra o Muricy, porque o Autuori com o Rogério é um carne e o Renan conhece bem. O Muricy com o Rogério é uma outra relação. O Muricy ele muda um pouco essas... Aí aparecem umas coisas meio loucas, né? O boi bandido dando voadora. Aí acontece, teve uma mudança ali. O Ganso começa a assumir um papel diferente e tal. Tinha o Antônio Carlos, zagueiro, não sei se vocês lembram, que fazia mais gol do que defendia, mas era um cara que tinha uma personalidade. Então, assim, ainda a gente conhece esses jogadores do São Paulo, mas acho que também não tem como o Renan falou, uma liderança clara e evidente. Eu acho que o Luciano é o jogador mais inquieto desse time, que vende mais caro a derrota e ele ajuda, mas não é exatamente o líder, etc. Então. Boa. Ô, Renan, preciso que você seja um pouco rápido na resposta, que a gente está com a mais 15 minutos de live. Mas o Matheus mandou um superchat aqui, falando, boa tarde. Renan, o que você notou no jogo de ontem que não tinha na época do Zubeldia, além do óbvio de colocar os jogadores na sua posição? Então já vem com uma corneta junto ao Zubeldia, mas ele quer saber o que você notou de diferente que o Crespo fez que o Zubeldia não fazia ontem. O esquema tático.
que a gente sempre pediu, os 3 zagueiros. O Zubeldia jogava com os jogadores da posição, mas numa linha de 4. O Ferrarese era um lateral direito e não um zagueiro. Acho que essencialmente é isso. Pela característica dos jogadores que o São Paulo tem, a qualidade dos zagueiros, sobretudo, acho que estava tá um esquema muito claro ali para você jogar com 3 zagueiros, com essa formação, e ele continuou insistindo, mesmo dando errado, ele continuou insistindo nas 2 linhas de 4, né, e colocando o Cédric ali para fazer a segunda linha, que em alguns momentos serviu, principalmente fora de casa, mas ele estava insistindo. Acho que a principal diferença é essa. É o esquema tático. Né? Na minha visão agora, para responder muito rápido, é isso.